Especial 70 anos Rádio Cultura. Quanto mais cultura, melhor! Bem-vindos a mais um episódio do especial de 70 anos da Rádio Cultura. Hoje na nossa presença está a Ivone Rodrigues, de 42 anos, que é jornalista, assessora de imprensa e também apresentadora de podcast. Seja muito bem-vinda, Ivone. Muito obrigado, Vinícius. Agradecer demais a você, a Rádio Cultura, pela oportunidade de estar aqui nesse momento tão importante. A gente que agradece. Ivone, eu vou começar da ordem cronológica, então. Você estava me contando aqui as suas histórias, que a sua primeira aparição na rádio foi aos 13 anos. Me conta essa história. Pois é, Vinícius, às vezes as pessoas acreditam na gente mais que a gente mesmo, né? Uhum. E aqui na rádio tinha uma pessoa muito querida, né? Que é o Farid Narras, que eu falo que ele tem a cara da Rádio Cultura, porque ele tinha muito amor e muito conhecimento também, e acabou sendo um padrinho de todos nós ali daquela geração. E ele me trouxe aos 13 anos e eu tive a oportunidade de ser repórter do Show da Cidade, né, que era com o Farid Narras. E ali eu tive uma das maiores felicidades da minha vida, que é onde eu realmente me descobri como profissional. E eu tinha certeza que depois daquele trabalho que eu seria uma profissional da comunicação. Então, aos 13 anos, a gente está falando de mais ou menos 1995, né? É por ali, 94, 95. Foi Isso. Mais ou menos nessa época. E como que era o rádio naquela época? Bem diferente de hoje, Vinícius. Bem diferente. Tanto eu falo que a estrutura física, né? Quanto de material, de equipamentos e as pautas também, né? Para a gente conseguir, naquela época, as informações eram bem mais difíceis, né? Uhum. A gente tinha que garimpar, organizar fontes, e os nossos materiais eram bem mais restritos, né? O pessoal hoje, que é bem tecnológico, talvez não saiba, mas a gente fazia gravação com gravador de fita. Naquela época, às vezes, não tinha como editar, então a gente ia gravar 2, 3, 4 vezes até dar certo, que não tinha como editar, e já chegava com o gravador, colocava em frente o microfone. Uhum. Depois a gente foi evoluindo um pouquinho, aí a gente já conseguia descarregar nos computadores, mas até aí foi um longo tempo. E foi todo esse processo, então era bem diferente mesmo, né? Eu sou da época, eu peguei a época das cartucheiras, que as cartucheiras davam problema ali, e a gente tinha ali que dar alguns trancos da cartucheira para caber o cartucho e o cartucho rodar. Então, é uma evolução muito bonita que a gente vai vendo no passar dos tempos, né? Uhum. A gente chega aqui hoje, vê esse estúdio maravilhoso, né? Toda essa tecnologia envolta, né? Um podcast sendo realizado dentro de uma emissora de rádio. Então, a gente vê o quanto as coisas evoluíram. Mas eu acho que tudo aquilo que a gente passou e que muitas pessoas ainda passaram antes de mim, fez com que a gente chegasse até esse ponto hoje, né? De tudo isso acontecer de uma forma muito rápida, muito ágil, e que chega a voz, mas chega também o rosto, né? Hoje todo mundo está vendo o Vinícius aqui com essa voz bonita, mas está vendo também esse sorriso bonito, coisas que a gente não tinha. A gente tinha que transmitir tudo realmente pela voz. A nossa voz tinha que vender a informação, a credibilidade e tudo aquilo num produto só. Então, hoje, graças a Deus, a gente conta com essa tecnologia, mas era bem diferente de hoje. Ivone, hoje a gente faz jornalismo no rádio com a ajuda do ouvinte, né, pelo WhatsApp, que facilita muito a nossa vida. Naquela época, né, a gente já tinha o telefone, né, mas também era uma época onde uma ligação custava muito. Como que chegava a informação? Como que as pessoas procuravam vocês para pautar? Como que vocês acessavam essas pessoas? Vinícius, ali na porta da emissora, bem ali na entrada, tinha várias urnas, e aí tinha os programas escrito ali, programa Show da Cidade, e eram vários outros, né? Tinham muitos, aqui tinha, na época tinha o Batuíra, tinha o Wilson Naves, tinha muita gente ali, né? A primeira vez que eu vim aqui na rádio, que eu participei com o Farid, o Wilson Naves ainda estava, pouco depois ele já não estava. Mas tinham muitos, Paulo César, era muita gente aqui. Então, ali tinham as urnas com os nomes dos programas e as pessoas escreviam cartas e colocavam ali dentro. Porque telefone ainda era na época de ficha,
orelhão, então era muito difícil realmente para as pessoas conseguirem. Às vezes começava a falar, caía a ligação, porque a ficha acabava. Então, o meio mais confortável das pessoas participarem, interagirem conosco, era através das cartas. Para a gente que era do jornalismo, o Show da Cidade ele era uma revista eletrônica. Ele não era só um jornal jornalístico, né? Ele não era um jornal, ele era realmente uma revista eletrônica. Eu acho que a primeira da cidade. Então ali tinha tudo, tinha solidariedade, tinha informação, tinha brincadeiras, tinha umas vinhetas muito legais que ele colocava. Ele era uma pessoa muito culta, mas também muito divertida, muito séria, comprometida. Então ele tinha ali um termostato muito bom que agradava muito todas as pessoas. Então ele era um pouco de tudo. As pessoas confiavam tudo naquele programa. E chegavam cartas de diversos pedidos. Eram informações que a gente ia buscar o jornalismo, mas eram também de solidariedade. Então, era um misto de muitas coisas boas que aconteciam ali. Eu acho que realmente foi a primeira revista que teve no rádio. Sim. Que tinha um pouquinho de cada coisa ali misturada, mas era dessa forma que a gente falava mais perto com os nossos ouvintes, era através das cartas, né? Então ali tinha toda uma narrativa, tinham cartas que eram meia folha de um caderno pequeno e tinham cartas que eram 10 folhas de cadernos grandes, então ali tinham histórias mesmo, muito bonitas, né? Algumas histórias e algumas histórias muito marcantes, e era a forma que a gente comunicava com os nossos ouvintes, através da leitura também. Por falar em pioneirismo, né, a gente sabe que a Rádio Cultura foi a primeira rádio da cidade e você, trabalhando aqui tão jovem também, foi uma das primeiras, né, locutoras mulher, né, da cidade também. Como que foi isso? Como que foi para você? Em quem que você se inspirava na época? Então, isso é muito... Obrigado pela oportunidade. É um presente que você está me dando. Eu tive a oportunidade de falar do Farid, né? Tem o Milton Neri, que eu tenho uma gratidão enorme, que também foi um grande professor. Assim, eu tenho um carinho gigante pelos dois, uma gratidão muito grande, porque são realmente mestres, né? Tem gente que não gosta de ensinar, e tem gente que tem o dom de ensinar, e eles têm isso. E eu me inspirava porque a minha irmã tinha uma grande amiga, elas eram muito amigas mesmo, que era a Marilda Miranda, né? Ela era professora e também era radialista. Uma mulher preta, forte, que veio para o rádio e desbravou junto com um monte de homens, né? Então, ela foi uma inspiração. E aí, nesse time, eu tenho a Lara Cristina também, que é muito querida, que a gente entrou mais ou menos ali na mesma época. Ela entrou em uma emissora diferente, né? Mas que eu também gostava muito, e que depois a gente teve a oportunidade. Ela veio para a Rádio Cultura e a gente teve a oportunidade de trabalhar juntas. Então, eu acho que assim... e como repórter, eu vim trabalhar com gigantes aqui, né? Que tinha o Nery Mesquita, o Antônio Paulino, eram caras gigantes, homens, né? E que tinham toda uma história junto com o rádio, porque o rádio antigamente era muito masculino, né? Todas aquelas vozes imponentes do rádio eram masculinas, né? As mulheres no rádio, nas cidades grandes, elas faziam sucesso, mas nas rádios novelas, né? Radialistas mesmo eram poucas. E eu tive a alegria de entrar como radialista nesse time aí, nesse momento em que as mulheres entraram no rádio, e de ser a repórter, trabalhar com muitos grandes repórteres, e depois em outras ocasiões trabalhei com o Tirso Neto, né, que é um amigo que está aqui até hoje, que eu falo que ele faz isso, a história dele se funde aí com a história da Rádio Cultura. Tive o Francisco de Assis, um amigo muito querido, muito bacana, que foi um outro momento, quando eu já voltei de São Paulo, e eu pude atuar com eles aqui. O Tirso, novamente, que eu já tinha trabalhado antes. Alexandre Ramos. Gente, eu trabalhei com muita gente boa, muita gente boa aqui mesmo, pessoas muito queridas que me ajudaram a crescer, porque eu acho que a gente aprende um pouquinho com cada pessoa, e a nossa história vai se construindo em cima disso, né? Das pessoas que nos dão a oportunidade de passar pela nossa vida, de nos ensinar, e a gente dá um pouco da nossa história para eles também. Eu acho que foi isso que eu tive aqui na Cultura. Com certeza. Você fez uma pausa rapidinho, né? Foi para São Paulo, foi adquirir conhecimento. Qual foi o curso que você fez? Como que foi para você? Como que você voltou, né? Você voltou diferente? Bastante, Vinícius. Porque a gente mora numa cidade menor,
a gente tem um conforto muito grande, né? O conforto de estar perto de pessoas que a gente conhece, perto de pessoas que, de uma certa forma, nos protegem. E eu fui para São Paulo, que é uma selva, né? Fui estudar, trabalhar, e aí eu tive a oportunidade de, dentro disso, de trabalhar em emissoras de rádio que eram totalmente diferentes, onde não tinha ninguém para me proteger, ou que eu sentisse ali que tinha aquela segurança, né? De, isso que você está fazendo errado, peraí que eu vou te ensinar a fazer certo. Não. Ou você aprendia, não tinha outra forma. Então, buscando isso, né, a comunicação social, que foi o que eu fui buscar, eu tive a oportunidade de abrir um horizonte para mim de pessoa. E quando você abre o seu horizonte pessoal, tudo muda. A sua vida pessoal muda, o seu trabalho muda. E aí eu voltei, tive a oportunidade de voltar mais uma vez para a cultura, mas aí já de uma outra forma, né? Mostrando que, eu acho que isso é muito bacana falar, eu tenho muito orgulho disso, que é, sabe aquela, de mistificar aquilo que eles falam que santo de casa não faz milagre, né? Então, eu fiquei muito feliz de voltar, de ter um novo espaço, né? E eu pude ficar na direção do jornalismo, trabalhar como apresentadora do jornalismo e também repórter, porque o rádio eles nos possibilita isso, né? Que você vai ali em todos os campos que tem, né? Precisa fazer uma coisa, você vai, corre naquele lugar, corre no outro. Eu acho que isso te dá a mobilidade que você consegue dentro da comunicação. E eu consegui fazer isso, eu consegui voltar e colocar muitas ideias, muitas coisas em práticas e fazer com que muitas coisas acontecessem, para mim principalmente, né? Que muitas realizações se tornassem importantes. E aí veio muitos projetos, além do jornalismo, veio, né, a Força do Bem, que é um projeto que eu tenho um orgulho de falar dele, assim, gigante, né? Que eu falo que ele nasceu no coração de Deus, depois foi para o coração do Milton, né? Que o Milton Neri, Deus plantou essa sementinha ali no coração do Milton e foi meu padrinho. Eu falo que eu tenho um carinho gigante pelo Milton, porque ele me deu esse presente, né? De, no retornar para a Rádio Cultura, eu poder fazer a Força do Bem, né, num desses retornos, e que foi uma coisa que me edificou muito como profissional, mas também, Vinícius, como ser humano. Sim. Que uma coisa é você ver uma situação, às vezes você ajudar de forma aleatória. Outra coisa é você vivenciar junto com a pessoa um problema, uma dificuldade que ela vive, né? E o rádio ter essa possibilidade de estarmos aqui dentro de um estúdio, depois na mesma hora você está dentro de uma casa, né, junto com a pessoa, porque nós estamos através de um aparelho de ondas sonoras. Aí quando você chega pessoalmente e você pode abraçar aquela pessoa, você pode viver aquele problema. E muitas vezes, graças à união de toda uma equipe, porque a Força do Bem ela era feita por todo mundo da rádio. Todo mundo da rádio ajudava, todo mundo da rádio ia buscar doação. Então era uma corrente do bem mesmo. A gente falava que era uma corrente do bem. E isso nos deu muita coisa mesmo. A rádio ganhou uma outra cara, ela ganhou um outro contexto, e eu acho que ela se afunilou com tudo aquilo que tem, né, a Fundação Frei João Batista Vogel, quer fazer o bem, quer cuidar do próximo. Então a gente uniu a nossa paixão pelo rádio, com músicas que edificavam, com pessoas que estavam dispostas ali a ir além do que a profissão e o cargo pedia, para ajudar o próximo. Então, foi muito especial. Eu acho que todas as passagens aqui foram muito especiais. E dentro do Força do Bem, teve alguma história que te marcou? Ai, Vinícius, tiveram muitas. muitas mesmo, assim, que foram emocionantes. Mas uma delas realmente me marcou bastante. A gente sempre fazia uma pré-seleção, porque eram muitos pedidos. Chegava uma quantidade de pedido muito grande. E num desses dias, a gente já tinha feito essa visita, né, para ver se realmente tudo aquilo que estava escrito ali era verdade, porque a gente fazia essa visita, mas não avisava. A gente falava, olha, essa semana a gente pode vir na sua casa. E aí, o Tirso tinha feito a visita na carta que estava sendo, e estava tudo programado, mas quando a gente chegou no horário da visita, aquela casa não estava aberta.
E aí, automaticamente, a gente já falou, busca outra que já tenha sido feita a visita e tudo. E, esporadicamente, naquele bairro, tinha uma que não tinha sido feita a visita, a pré-visita, né? Uhum. E aí, quando nós chegamos naquela casa, no bairro Santo Antônio, tinha uma mãe gestante que estava passando muito mal. E as condições dela eram bem limitadas. Uma coisa assim que a gente não imagina que tenha na cidade da gente, ou que aconteça. E ela falou, eu tinha escrito essa carta há mais de um mês e já não tinha esperança que fosse voltar. Porque na carta dela não tinha uma narrativa de tudo aquilo que ela estava vivendo. Sim. E aí, quando nós chegamos, ela estava prestes a ganhar um bebê, não tinha nada de enxoval, nada. E uma situação muito triste. Ela nos mostrou, e tudo aquilo a gente transmitia pelo telefone, porque não, né, a gente não tinha hoje as transmissões ao vivo e tudo aquilo que acontece. E todo mundo chorou, né? Eu chorei lá, o Milton chorou aqui no estúdio, e começou a chover uma série de pessoas ligando para a rádio, querendo ajudar, porque ela não tinha nada de mantimento, ela não tinha nada do enxoval, e ela estava desesperada. Então, todas aquelas palavras dela, e o mais importante foi que ela disse para a gente que, quando ela acordou de manhã, e com 3 crianças pequenas, então, ela nos contou que quando ela acordou de manhã, ela falou, a primeira coisa que eu pedi é que Deus providenciasse alguma coisa para mim, porque agora já são 3 horas da tarde e nós estamos sem almoçar. Então, aquilo foi muito forte, né? Sim. Porque a gente entende que não é a nossa vontade, não era aquela pessoa que a gente tinha ido mais cedo na casa dela, que aquele programa realmente ele tinha uma missão muito especial, que não era nossa, que a gente só era instrumentos aqui, a rádio era um grande instrumento, mas era Deus que comandava. Então, naquele dia, a gente teve certeza. E a partir disso, teve muitas outras histórias parecidas. Sim. Mas essa foi muito forte, porque a gente realmente entendeu que não era um produto, era um projeto especial. Ivone, você que estava sempre na rua, né, tinha esse contato muito estreito com as pessoas, com os ouvintes. Como que é hoje? Assim, as pessoas ainda te reconhecem na rua, conversam com você? Tem alguma pessoa que você ainda acompanha, né, que te acompanha também? Como é? É muito bom, Vinícius. E eu falo que é uma credibilidade que a gente ganha para a vida. É para a vida mesmo. E eu tive isso, eu consegui trazer isso para a minha vida toda. Eu acho que todas as portas que foram abertas para mim durante toda a vida, tanto aqui quanto em São Paulo, foi o rádio que me abriu. Porque você chega e você tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho. E como você tem que fazer muitas coisas, você cresce muito, né? Hoje, a internet, eu já trabalhei na TV também, e eu digo que tem essas ferramentas fortes, né? Das pessoas poderem ver a gente e gostar, às vezes, né? Do nosso olhar, do nosso sorriso. E o rádio não tinha isso. Então, você vendia realmente a sua voz. Então, eu consegui isso. Graças a Deus, eu acho que a minha credibilidade veio através do rádio. E, através disso, eu fui aperfeiçoando. Claro, a gente tem que ir buscando outras coisas, né? Eu fui buscando outros cursos, pude estudar, né? Hoje eu tenho marketing também na minha vida que me ajuda muito dentro das minhas assessorias, dentro da comunicação que eu faço, seja nas minhas redes sociais, seja no trabalho no nosso podcast. Então a gente vai crescendo muito. E eu consegui. Eu trago pessoas que vieram antes de mim, como o professor Nilson João, que ele faz o encontro de radialistas, e eu sou a única que participo da nova geração, e que eu digo da nova, mas eu já não sou tão nova assim, né? Então eu tenho a oportunidade de conhecer e conviver com pessoas que vieram antes de mim, e graças a Deus tenho um bom relacionamento com todos aí, sou amigos de todos da comunicação, e eu acho que isso é muito válido. Eu volto naquela tecla de que a gente aprende com todo mundo e a gente fica feliz quando a gente pode plantar alguma sementinha também nos lugares que a gente passa.
Ivone, a gente está chegando ao fim, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência com o Cultura em Foco, né? Numa época em que se faziam 5 horas diárias de jornalismo. Vinícius, é louco, né? Quando a gente fala assim, 5 horas direta de jornalismo. Ao vivo. Ao vivo, vale esse detalhe. E eu tive dos dois lados, né? Eu tive como apresentadora na bancada e tive como repórter na rua. Eu confesso para você que eu gosto muito de ser repórter. Apresentador é muito bom, mas eu, Ivone, me identifico mais sendo repórter, estando na rua, conversando. Eu acho que é bacana esse feedback que a gente recebe das ruas. E era muito difícil. Difícil porque entra nesse contexto que eu te falei que a gente tinha poucos recursos, né? Os recursos eram muito limitados. Às vezes algumas pessoas nos davam uma informação, a gente chegava lá, a informação era falsa, a gente tinha que correr de novo com o carro, com a nossa unidade móvel que a gente falava, que era a tartaruguinha que a gente tinha, que era um Fiesta que a gente tinha aqui de 2 portas, que fazia milagres com a gente. Então a gente tinha que ir. E, a princípio, isso, né, com os gravadores, e depois veio a parte dos links, que a gente já conseguia linkar, mas era muito difícil fazer 5 horas ao vivo. Então, a gente, às vezes, tinha que fazer uma coisa... Sabe aquela coisa que no jornalismo eles falam pra gente, que tipo, um cachorro mordeu um ser humano, não é notícia, mas um humano mordeu um cachorro é notícia? Sim. Então, a gente meio que corria atrás disso, né? Fazer com que alguma coisa virasse notícia pra gente entregar aquilo com a credibilidade que a gente tinha que dar. Porque as pessoas esperavam, Vinícius, né? Quando não tinha essa quantidade de veículos, porque Catalão é uma cidade realmente que valoriza a comunicação. Eu acho que aqui de Goiás nós somos uma das cidades que mais tem veículos de comunicação e todos muito bons, né? Sejam eles escritos, sejam eles através aí dos blogs, sites hoje que são através dos vídeos, as rádios e as TVs, né? Então a gente tem realmente uma cidade que visa isso e a gente é muito bem na área da comunicação, a gente tem esse suporte. Então a gente tinha isso, de construir tudo isso para dar essa credibilidade, aquela informação que a pessoa queria dentro de 5 horas. Então, muitas vezes, era uma coisa que não era uma notícia, mas a gente fazia virar notícia, e muitas vezes eram replicadas até em veículos escritos, na época tinha os jornais, né? Sim. Através daquilo que a gente fazia, né? De, pelo amor de Deus, o que tem aí? O que está acontecendo hoje? Porque não tinha nada relevante em pauta, né? Nada que tivesse sido comentado. E aí a gente cavucava ali, como os meninos diziam mesmo, para a gente conseguir tirar uma pauta naquele momento e dar aquela entrega para os nossos ouvintes. Mas é muito bacana. Isso também faz a gente crescer. Ivone, adorei o nosso bate-papo. Eu Pena também. que é curto, né? Assim, gostaria de agradecer em nome da Rádio Cultura por você compartilhar um pouquinho da sua história com a gente, tá bom? E você é uma profissional que está na ativa, né? Como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Então, Vinícius, te agradecer mais uma vez, dizer que você é uma simpatia, viu? Obrigado. Nós demoramos para nos conhecer pessoalmente, mas é uma alegria muito grande. Agradecer a Maria Eduarda, também o nosso amigo que está aqui conosco, Beto Júnior. O Beto Júnior, prazer conhecê-lo. E dizer que eu estou aí nas redes sociais, eu estou lá no @ivone.rodrigues.mil. E ali, através do Instagram, Facebook também, Ivone Rodrigues, a gente pode conversar. Eu adoro fazer amigos e sou daquela que todo mundo que vai lá me seguir, eu sigo de volta. E não sei se eu estou ajudando ou atrapalhando o meu algoritmo, mas eu sigo todo mundo. Adoro responder, porque eu acho que as redes sociais é realmente um meio de você conversar com as pessoas. E eu adoro fazer isso. Então, eu estou sempre lá quando eu posso, no meu privado. Todo mundo que comenta lá nas minhas publicações, eu estou sempre lá. E convidar o pessoal, pedir aqui, eu não sei se eu posso, mas convidar o pessoal para nos acompanhar no podcast Pode Tudo e Mais Um Pouco, que a gente está lá com uma turma muito bacana, o João Alex, o Fledson e o César, a gente está lá batendo papo, onde a gente fala de tudo um pouco. É isso aí, muito obrigado. O especial de 70 anos da Rádio Cultura fica por aqui. Até a próxima. Grande abraço. Especial 70 anos, Rádio Cultura, uma das emissoras da Fundação Frei João Batista Vogel.